Dando início à nossa sessão de resolução de questões dos vestibulares anteriores, a gente está aqui no vestibular 2021.1 da Uninovo UFAP, para o curso de Medicina. Então, a gente vai resolver as questões de matemática, começando aqui pela primeira questão. Vamos lá. O que a primeira questão traz para a gente? O salário mensal de Cíntia varia ao longo do ano, de acordo com as vendas realizadas na loja de semijoias que possui. Desejando estabelecer uma meta anual para investir, ela planilhou todos os salários recebidos em 2019. Dessa forma, ela percebeu que, durante todo o ano, os salários de Cíntia foram 3.500 durante um semestre, 3.200 durante 4 meses e 3.000 nos demais meses. O salário mediano de Cíntia no ano de 2019 foi em reais igual a. Então, o que essa questão está querendo? Ela quer o salário mediano. A gente tem que lembrar que um ano tem 12 meses, né? Então, essa questão aborda o assunto de estatística, é um assunto comum nesses vestibulares. Então, a gente só vai logo chamar atenção para um detalhe, que é a diferença entre salário médio e salário mediano. Então, são coisas diferentes, tá? Então, o salário médio, se a questão quisesse o salário médio, você ia ter que fazer o quê? Ia ter que fazer a média aritmética de todos os salários aí dessa pessoa. Agora, quando eu falo de salário mediano, aí eu já vou lembrar de quê? De mediana. Ou seja, eu vou pegar todos os salários do ano, no ano tem 12 meses, então são 12 salários. Eu vou pegar esses 12 salários e colocar numa ordem crescente. Então a gente observa aqui pelo enunciado que eu tenho 3 valores de salários, R$3.000, R$3.200 e R$3.500. Então a gente vai pegar esses salários e colocá-los em ordem crescente. Lembrando que eles aparecem mais de uma vez. Por exemplo, 3.200 aparece durante 4 meses. E aqui, o 3.000 aparece 2 vezes, né? Porque se a gente observar, um ano tem 12 meses, então um semestre já tem 6 meses, mais 4 meses já dá 10, para fechar 12 meses faltam 2. Ou seja, os R$3.000 ocorreram em 2 meses. Então agora a gente vai pegar esses 12 salários e colocá-los em ordem crescente, né? Então a gente vai começar aqui pelo 3.000. Então 3.000, 3.000, depois 3.200, 3.200, 3.200, 3.200 e agora os salários de 3.500 que apareceram, segundo o próprio enunciado, durante um semestre, ou seja, 6 meses. Então, só para reforçar aqui, ó, esse salário de 3.000 apareceu durante 2 meses, isso aqui apareceu durante 4 meses, e esses salários de R$3.500 apareceram durante 6 meses. Deixa eu só ver se eu não botei um a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, botei um a mais. 6, 7. Botei um a mais aqui. Deixa eu só apagar. Ok. Foi mal aí, estava agoniado porque eu botei um a mais, né? Então, aqui a gente tem 6 meses. Perfeito. Wendel, ok, coloquei tudo em ordem, né? Em ordem crescente, bonitinho. Agora eu vou calcular a mediana. O que a gente tem que lembrar? Que quando eu vou calcular a mediana, além de me preocupar com a ordem crescente, Wendel, mas eu vi uma resolução de algum professor que fez em ordem decrescente. Quando você vai calcular a mediana, você pode colocar em ordem crescente ou decrescente, tá? Mas a gente está mais acostumado a colocar em ordem crescente. Então, a gente observa que a quantidade de termos dessa nossa sequência, ela é o quê? Ela é uma quantidade par, né? Então, por quê? Porque são 12 termos. E aí, como é que eu faço para calcular a mediana numa situação dessas, que a quantidade de termos é par? Então, a mediana vai ser da seguinte forma. Você vai pegar o termo, o x, n sobre 2, mais o x, n
sobre 2 mais 1. E depois dividido por 2. Vamos lá, vamos com calma. Revisa aqui comigo. Isso aqui é um termo da sequência. Isso aqui é outro termo da sequência. Vamos lá. Uma das formas que a gente utiliza para organizar as questões na hora de calcular a mediana é lembrar que cada um desses termos aqui pode ser identificado da seguinte forma. Ah, o termo 1, como é que a gente coloca? x1. O termo 2, como é que a gente coloca? x2. O termo 3, x3. E assim sucessivamente, né? Então, até chegar no último aqui, que é o x12. Tá, então, já que são 12 termos, eu vou jogar esse n aqui onde tem os n's. Então, vai ficar como? A nossa mediana vai ser, vamos lá, o x 12 sobre 2 mais o x 12 sobre 2 mais 1. Tudo isso dividido por 2. Ou seja, a nossa mediana vai ser quem? Bom, se eu observar, 12 sobre 2 dá quanto? 6. Então, vai ser o x6 mais... Aqui no caso, tomar muito cuidado. Ó. Primeiro você faz essa divisão, 12 sobre 2, que é 6, e depois soma com 1. 6 mais 1 dá 7. Então, vai ficar mais o x7 dividido aqui por 2. Ah, Wendel, então entendi. Para calcular a mediana de 12 termos, eu vou ter que pegar o sexto termo e o sétimo termo, somá-los e dividir por 2. Exatamente. Então, quem que são o sexto termo e o sétimo termo? Vamos lá, vamos observar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Opa, achei quem é o meu x6, hein? Tá aqui o meu x6. E, obviamente, o x7 é o termo seguinte. Então, a gente vai pegar esses dois termos aqui, vai somá-los e vai dividir por 2. Então, aqui vai ser quem? Vai ser o 3.200 somado com o 3.500, tudo isso dividido por 2. Então, a nossa mediana vai ser 6.700 dividido por 2, que isso aqui daria 3.350. Então, o salário mediano da Cíntia no ano de 2019 foi R$ 3.350. Um detalhe importante, Wendel, mas eu estou no meu vestibular. Foram quase 10 minutos de resolução, não sei quanto tempo já deu. Como é que eu vou fazer uma questão em 10 minutos? Então, você tem que observar aqui. Isso aqui é por conta da didática, para a gente explicar direitinho e tudo mais, a gente está com tempo. Mas na hora da prova, você já tem que estar ligado. Pô, são 12 termos. Eu já tenho que saber essa formulazinha aqui muito bem memorizada. Então, tu já tinha que ter em mente, pô, 12 termos, então o termo central vai ser o x6 e o x7, vou somar os dois e vou dividir por 2. O teu único trabalho era o quê? Era lembrar que tem que colocar em ordem crescente e localizar aí quem seria o sexto e o sétimo. Então, na tua cabeça, tu já ia escrever lá, opa, o 3.000, ele aparece 2 vezes. O 3.200, ele aparece 4 vezes. Então, só aqui eu já tenho 6 termos. E desses 6 termos que estão em ordem crescente, o sexto termo já é quem? Já é o 3.200, que eu estou simbolizando aqui por 3,2K, tá? E aí, pô, então o próximo x7 já vai ter que ser o quê? Vai ter que ser o 3.500, entende? Tu vai somar os dois, divide por 2 e chega na resposta que é o 3.350, tá bom? Então, resposta letra B.